Oi, minha amiga, oi, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Sou eu novamente, o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, a dar prosseguimento ao estudo da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino, como temos feito semanalmente já há algum tempinho. Estamos embarcando aí constantemente nessas leituras da obra de Pastorino para destrinchá-las, né, e assim a gente se beneficiar com os paralelos que ele faz com relação aos temas vividos por Jesus, exemplificados por ele, pelas suas falas, seus ensinamentos, e como eles resvalam na nossa vida pessoal, na nossa jornada evolutiva pessoal, na nossa ascensão espiritual. Pois bem, estamos dando prosseguimento hoje, estudando o volume 3. Todos os volumes anteriores estão disponíveis no nosso canal, é só acessar a playlist, vocês vão ter acesso a todos os capítulos anteriores. E hoje vamos abarcar o capítulo sobre a primeira multiplicação dos pães. É interessante esse tema, né? Lembrando que aqui a gente não vai tentar explicar o fenômeno em si da multiplicação, o milagre em si. A gente está aqui mais preocupado, na verdade, em encontrar o significado da metáfora disso para nós, para a nossa existência, para a nossa ascensão espiritual, nosso processo de iluminação pessoal. Pois bem, então, vamos ao texto, vamos ver o que é que os evangelhos falam sobre isso. Então, primeira multiplicação dos pães é o nome do capítulo, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 15 a 21, quando Mateus diz assim: Tendo chegado a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto, e a hora está avançada. Despede as multidões, para que, indo às aldeias, possam comprar seus alimentos. Mas Jesus disse-lhes: Não precisam ir, dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: Trazei-mos cá. E ordenando à multidão que se reclinasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, entregou-os aos discípulos, e os discípulos os entregaram à multidão. E todos comeram e se fartaram, e eles apanharam dos fragmentos 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Lucas também, no seu Evangelho, no capítulo 9, versículos de 12 a 17, diz assim: O dia começava a declinar, e aproximando-se de Jesus, os 12 disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e sítios vizinhos, se hospedem e achem provisões, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam-lhe eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que devamos ir comprar comida para todo esse povo. Pois eram quase 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Fazei-os reclinar-se em turmas de 50 cada uma. Assim o fizeram e mandaram a todos reclinar-se. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças e os partiu. E entregou a seus discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se fartaram, e foram recolhidos 12 cestos dos fragmentos que sobraram. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 35 a 44, ele descreve dizendo assim:
E já estando a hora muito adiantada, chegando-se a ele e a seus discípulos, disseram: Este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar pão para si, pois que têm eles para comer, melhor dizendo. Mas respondendo, disse Jesus: Dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: Deveremos então ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Mas ele lhes perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ordenou aos discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E sentaram-se em grupos de 100 e 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, os ia entregando aos discípulos para eles distribuírem, e repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos fragmentos 12 cestos cheios de pão e de peixes. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. Olha aí, hein? Aí a gente ainda tem o Evangelho de João também, no capítulo 6, versículos de 5 a 13, descrevendo esse fato, falando assim: Então, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para que eles comam? Mas dizia isso para experimentá-lo, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazei que os homens se reclinem. Ora, havia naquele lugar muito feno. Recostaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Jesus então tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam reclinados. E do mesmo modo os peixinhos, quanto queriam. Depois de saciados, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os fragmentos que sobraram, para que nada se perca. Assim, os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E aí, Pastorino começa dizendo que, pela anotação dos 4 evangelistas, o percurso do barco e a caminhada do povo deve ter ocorrido na parte da manhã, pois eles anotam que tudo começou ali quando a tarde começa a declinar, ou seja, cerca de 15, talvez 16 horas, que era a primeira parte da tarde, conforme era dito na lógica judaica. Deduz-se isso do verso 23, onde se repete que a tarde chegara, isto é, a entrada da noite depois das 18 horas. Então, ao ver Jesus entusiasmado falando e a multidão pendente de suas palavras de amor, os discípulos então resolvem quebrar o encanto da circunstância, trazendo aquele mestre inefável à realidade da vida material. Eles então chamam a atenção de Jesus sobre o fato de que a hora estava adiantada e havia uma carência de alimentos naquele local, sugerindo que ele despedisse aquela turba para que ela tenha tempo de comprar comida. Àquela hora ainda seria possível encontrar sítios, lojas onde consegui-la, mas Jesus provocou eles: dai-lhes vós de comer. Foi um espanto geral. A toda aquela gente, como seria possível? Segundo João, Jesus volta-se para Felipe,
Será porque ele teria nascido nessa cidade de Betsaida? E se informa onde seria possível comprar pão. Filipe espanta-se, pois 200 denários, ou seja, é bom lembrar, como a gente já falou aqui, que um denário equivale à importância atual de $1. Olha aí, isso não bastaria. O mestre então ordena que verifiquem quantos pães existia ali naquele lugar. Então André, irmão de Pedro, diz que um rapazinho tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus então manda que se recostem todos os ouvintes em grupos de 50 e 100, que se reclinem na relva verde, o que indica aí que eles estão, na verdade, na primavera, a única época do ano em que cresce uma erva verde aí nessa área, nessa região. Já por João, a gente sabe que a gente está perto da véspera da Páscoa, por volta de abril do ano 30, a segunda Páscoa da vida pública de Jesus. Pois bem, a divisão em grupos facilita ali aquela contagem dos homens presentes. Depois então Jesus começa a ação. Ele levanta os olhos ao céu, conforme Marcos, capítulo 7, versículo 34, conforme João, capítulo 11, versículo 41 e capítulo 17, versículo 1. Que era um gesto que diferia do costume israelita na época. A regra de orar é ter os olhos baixos e o coração levantado ao céu, diz o Rabi Ismael Bar Yosef, conforme Strack-Billerbeck, tão citado aqui por Pastorino, né? Então, a oração prescrita para antes de comer o pão era: louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, porque fizeste a terra produzir o pão. E aí o termo grego eulogise tem um sentido de dar graças, agradecer, de onde vem aí o nosso elogio. E a palavra elogio vem daí, né? Então a gente vê que a mesma significação tem, na verdade, é melhor que benzer ou abençoar. Então depois disso ele parte o pão, que é um ritual comum entre os israelitas. O dono da casa sempre procedia a klasistou artou para distribuí-lo depois da ação de graças aos convivas ou aos hóspedes que ali estavam. Então todos comeram e se fartaram, e depois Jesus ainda manda recolher os fragmentos em cestos, que em grego é kófinos, em hebraico é kupar, que todo israelita levava sempre consigo quando fazia qualquer viagem, qualquer tipo de excursão. Lógico que aquele povo, tendo saído às pressas atrás de Jesus, não tinha cestos, mas os discípulos, exatamente 12, por isso 12 cestos, deviam tê-los levado. E aí Pastorino vai trazer algumas observações. Primeira, quanto à historicidade do fato. É atestado pelos 4 evangelistas e repetido mais tarde, uma segunda vez, por Mateus, no capítulo 15, versículos de 32 a 39, e Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. E faz parte de toda a tradição evangélica e cristã dos primeiros séculos. Segundo, quanto ao número e as pessoas ali que estão, né? Parece realmente reunir 5.000 homens, fora mulheres e crianças, numa corrida, entre aspas, aí, né? Por aldeias que poderiam ter cada uma somente algumas centenas de habitantes, levando-os a uma planície deserta a 5 ou 10 quilômetros. Não deve ter sido muito fácil, obviamente, né? Então 5.000 pessoas é de fato uma multidão considerável. Terceiro fato a se observar: quanto à novidade do fato, não foi inédito. Nós lemos lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos de 42 a 44, o seguinte, está lá escrito assim, ó: um homem veio de Baal, Xalixá, e trouxe ao homem de Deus, que era o profeta Eliseu, uns pães de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse-lhe seu servo: que dizes? Hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Porém ele retrucou: dá ao povo para que coma, porque assim diz Yahvé: comerão e sobrará.
Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra de Yahvé. Fato quarto para a gente notar, quanto à possibilidade de realização. Então, são aventadas várias hipóteses com relação à possibilidade física, natural, dessa multiplicação de pães. Naturalmente, a gente vai ver que certas escolas sequer cogitam desse estudo, porque eles admitem a priori um milagre, que jamais podemos aceitar como sendo a derrogação das leis de Deus, né? Pelo menos como ele é definido, como um fato contra as leis da natureza. Para a gente que é espírito, isso não existe. Então, se for dito contra as leis que conhecemos, nós poderíamos aceitar o milagre sem escrúpulos, porque de fato nós desconhecemos a grande maioria das leis da natureza. E mesmo a que nós pretendemos conhecer, como diz Pastorino, será que conhecemos realmente elas? Não serão elas diferentes do que nós pensamos? Afinal de contas, o exemplo que Pastorino coloca, né? O que é a gravidade? Como e por que se dá a transmutação da matéria na assimilação do bolo alimentar em nosso organismo? Então o fato é que nada pode ser feito contra as leis da natureza, como aponta Pastorino, e nós espíritas sabemos, já que estas são a manifestação divina e Deus jamais pode contradizer-se. Entretanto, contra as leis que nós conhecemos, muita coisa pode ocorrer que não podemos explicar por nossa ignorância ainda. Então, que diria um selvagem a nos ver hoje tocar no botão e só com isso acender as luzes de um salão? Gritaria: milagre, milagre! Porque esse gesto iria contra tudo que ele conhecia. Antes de entrarmos na análise aí das diversas hipóteses, das diversas possibilidades que nós podemos formular em nossa incapacidade ainda muito ignorante, a gente ainda precisa recordar que Jesus é a encarnação de Yahvé, ou seja, é o construtor do planeta, como um dos seus arquitetos, como um dos seus engenheiros siderais, portanto conhecia profundamente as mais minuciosas e precisas leis e todos os segredos da física e da química, todas as suas combinações, transformações, desintegração, reintegração dos átomos, todas as mutações das moléculas, etc. Então, com uma base indiscutível e completamente plena de conhecimento, o que é que ele não podia fazer ali? Né? Na verdade, a pergunta é essa. Então, a gente vai agora às análises das suposições que Pastorino aponta como sendo possibilidade. Primeiro, hipnotismo, ou seja, uma alucinação coletiva, um ilusionismo, e se for um fato apenas visto, mas acontece que depois de saciados, foram recolhidos 12 cestos de fragmentos, ou seja, matéria sólida e palpável. Segunda hipótese é transporte dos pães. O transporte aí consiste numa desmaterialização do objeto no local em que ele se encontra, na transferência de suas moléculas astrais pelo espaço até o local desejado. Mesmo atravessando paredes, né? A gente sabe que isso é possível. E na rematerialização dessas moléculas no local desejado. Só que a possibilidade desse fato é, na verdade, atestada à saciedade por numerosos casos concretos que se realizam em sessões mediúnicas as mais variadas, que contam aí com a presença de ilustres pessoas, e um simples médium ali de efeitos físicos é capaz de trazer essa circunstância, né? Por vezes aí, inclusive esse médium é uma pessoa cheia de imperfeições humanas. Poderia ter sido feito por Jesus sem necessidade, como nós temos, de uma câmara escura, por exemplo. A terceira hipótese é uma transmutação da matéria. Nós já acenamos ao que se passa em nosso organismo, na assimilação alimentar aos tecidos orgânicos. A gente sabe aí que há uma transmutação dessa matéria. Então há milhares de outros exemplos. Um grão de milho que é enterrado no solo, que transmuda a matéria sugada na terra em centenas de outros grãos de milho. Assim também se dá com o trigo e com todos os outros vegetais, como aponta Pastorino. Então, por que não poderia ter sido realizada uma transmutação instantânea da matéria? E aí Pastorino vai lembrar que os faquires na Índia não fazem em poucos minutos, com um simples olhar, uma semente brotar
e a planta crescer, que uma operação normalmente levaria pelo menos 30 dias, então é possível. A quarta visão, a pura criação mental pela coagulação dos fluidos astrais. Que a única diferença desse fato com o que qualquer um de nós pode realizar, embora no estágio evolutivo atrasadíssimo em que ainda nós nos encontramos, é, na verdade, a quantidade e a rapidez. No resto, não. Então, a fé é a substância das coisas esperadas, como diz a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Portanto, havendo a substância no plano mental, é fácil condensá-la no plano astral e coagulá-la no plano material. O processo aí, comprovado pela ciência atual, como aponta Pastorino, já era conhecido pelo autor do livro de Jó, mais de 1000 anos antes de Cristo. Lá nós vemos, no capítulo 10, versículo 10, ele colocando assim, ó: derramaste-me o espírito no jarro, ou seja, no ventre materno, como leite, e como queijo me coagulaste, o corpo astral ali, né? Então, assim, aproveitando as moléculas existentes na atmosfera, podiam elas ser condensadas, podiam elas ser coaguladas sob formas de pães de cevada ou de peixes. Compreendendo aí que a energia é uma só, diferenciando-se aí a matéria pela constituição atômica, pelo número de prótons, de elétrons, etc., em torno desse núcleo, né? Então, a gente vê que pela estrutura molecular é viável executar, para quem saiba e possa, a tarefa de reunir átomos e moléculas materiais de energia. O Pastorino usa a palavra prana, que se encontra aí na própria atmosfera, dando-lhes a constituição atômica e a estrutura molecular desejadas. Quinto aí, ó, que interessante, né? Quanto à interpretação. Então, todos os comentadores, desde os mais antigos textos cristãos, interpretam a multiplicação dos pães como sendo uma figura, como sendo um símbolo da Eucaristia, da qual todos podem se alimentar sem que jamais termine, multiplicando-se ilimitadamente. A Eucaristia, que é uma palavra grega que significa ação de graças ou comunhão, consiste, na verdade, na ingestão de uma partícula de pão sem fermento, como símbolo da introdução no corpo espiritual do Cristo vivo em nós. Tal como o ensino é feito atualmente, exagerando-se a parte material, de que a partícula de pão se transubstancia na carne real, no sangue verdadeiro, nos ossos físicos de Jesus. O cristão menos elucidado acredita que está ali comendo o corpo físico de Jesus, o que não deixa aí de constituir, como disse Pastorino, uma espécie de antropofagia, né? Pois bem, no entanto, a realidade da Eucaristia é de uma sublimidade simbólica que jamais será alcançada em qualquer outra iniciação terrena. O pão sem fermento, ou seja, de trigo puro, sem mistura, puro ali, né? É bem a materialização de um dos elementos divinos mais belos da natureza. Deus, que é a essência absoluta de todas as coisas, se encontra, na verdade, dentro de tudo que existe. Mas nós o sentimos mais facilmente nas coisas limpas do que nas sujas. Muito mais na beleza de uma flor do que na podridão de um estrume, onde, no entanto, também está, como aponta Pastorino. Então, assim, o cristão evoluído vê no pão a substância divina e prepara-se espiritualmente para sentir que quando seu corpo físico ingere o pão, ele concomitantemente está recebendo em seu espírito a substância divina. E mais, que assim como seu corpo material assimila a substância do pão ao seu organismo, assim também o seu espírito assimila as suas energias, assimila a força da substância divina existente também no pão. Então tudo isso traz uma revivificação das energias espirituais, um renascimento da fé, uma ampliação do fervor,
além de tudo, a noção viva e sensível de que o Cristo vivo reside realmente dentro de cada um de nós. É um simbolismo divino que Jesus aconselha a seus discípulos a repetirem todas as vezes que se sentarem à mesa, partindo o pão comum, agradecendo a Deus e distribuindo aos companheiros. Ele fala assim, né? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse vinho, lembrai-vos de mim. Conforme a gente vê, inclusive, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E mais claro ainda, diz Pastorino, quando ele diz, após distribuir o vinho, fazei isto todas as vezes que bebeis em minha recordação. Está lá também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Não é, pois, ali rigorosamente falando, uma instituição de uma cerimônia especial, ritualística, para comemorar um fato, mas sim uma recordação constante e específica de um fato que precisa se repetir a cada vez que a gente ingere pão ou bebe vinho. Cada vez que nos alimentarmos, é preciso que a gente recorde que a substância última do alimento é a divindade que nos dá vida. Olha que interessante isso, né? E cada vez que a gente partir o pão dele, para dele nos servirmos, assim como cada vez que saborearmos o vinho, recordaremos aquela ocasião em que Jesus o fez, antes de exemplificar-nos com o seu sacrifício a estrada a seguir em nossa caminhada evolutiva, nossa ascensão espiritual. Então é a comemoração simples, ao alcance de todos, dos mais pobres. No reino de Deus não existem privilegiados, realizada nas mesas de nossos lares, por mais modestos que sejam, sem qualquer necessidade de pompas externas, rituais externos, ritos exóticos, ordenanças inibidoras, nada disso. Então, o simples partir do nosso pão cotidiano é uma recordação magnífica e inigualável em termos de simbolismo, que nós temos que realizar com devoção, em comemoração sincera, íntima, que nós devemos fazer em memória do Mestre inefável e amoroso, como fala a Pastorino. Então nós estamos diante de um ensinamento básico na iniciação revelada por Jesus aos seus discípulos, a qual deverá ser transferida para cada um de nós, por meio de nossa individualidade, quando tiver soado a hora de recebê-la. Olha que fala interessante aí. E aí Pastorino diz que é preciso que a gente siga cuidadosamente os passos da narrativa nos 4 intérpretes do pensamento do Mestre Incomparável, atentando para os detalhes, ali os pormenores que parecem à primeira vista não significar nada. Nós vimos aí no último capítulo que a individualidade desejava retirar-se com seus veículos, os seus discípulos, para um momento de solidão a fim de repousar, conversando com eles e ouvindo-os depois da viagem que eles haviam feito no plano terreno, adquirindo aí experiências novas. Contudo, a gente vai ver que quando eles chegam ao local escolhido, ele se vê cercado pela multidão que correu ali para alcançar na outra margem, representando isso, na verdade, os órgãos e as células de uma personalidade que desperta para a espiritualidade. E mais uma vez a gente é capaz de verificar aí que a graça descerá a nós, proveniente do Deus interno, mas que antecipando-a, é indispensável que o livre-arbítrio a preceda, correndo-lhe ao encontro. E não a busca na terra, mas no plano espiritual, na outra margem, isto é, no outro polo da matéria, no outro polo da existência. Ao contemplar aquela multidão sedenta de verdade, o Espírito acolhe ela com bondade e ensina as grandes e eternas verdades, curando as que estão enfermas e reequilibrando as perturbadas. Então os veículos todos ouvem com tamanha atenção que se esquecem da hora de se alimentarem. O material que, entretanto, lhes é indispensável naquele momento evolutivo, ao prosseguimento da vida no planeta denso ali, né? Então, os discípulos
que aqui podem estar significando, na verdade, a parte mais elevada dos veículos e células, isto é, o intelecto, fazem ver ao espírito, com E maiúsculo, que vive fora do tempo e do espaço, o avanço da hora terrena e a necessidade de reabastecer de fluidos mais sólidos as células e órgãos astrais e físicos. Ou seja, é necessário que busquem também o pão físico. Começa aqui então a lição preciosa nas palavras de Pastorino. A individualidade representada por Jesus afirma que o próprio intelecto pode sustentar os veículos inferiores, sem que eles precisem buscar alhures em outro lugar, outro tipo de sustento. Existe uma admiração, fruto da ignorância a respeito dos poderes mentais aí nessa circunstância. Vem então a pergunta: quantos pães tendes? E aí Pastorino vai dizer que o pão material é o alimento básico do corpo físico. Mas já foi ensinado que havia outro pão, que é o pão sobressubstancial, conforme a gente já viu lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 11. Já vimos lá no segundo volume, na página 161. Lembram disso? Pois bem, esse pão sobressubstancial alimenta mais, porque quem dele come consegue a vida imanente, que dispensa os cuidados mais grosseiros, prescindindo até mesmo dos materiais densos para o seu sustento. Então o intelecto esclarece que só existem 5 pães e 2 peixinhos. Então voltamos aí à numerologia dos arcanos, que Pastorino tanto gosta, né? Recordemos, 5 no plano divino é a providência ou vontade divina que governa a vida universal, alimentando-a e sustentando-a. No plano humano, o número 5 é a vontade do homem que dirige a sua força vital. No plano da natureza, é a força viva de todo o universo. Além de tudo isso, o número 5 é símbolo do Cristo, o tetragrama sagrado Yahvé, quando mergulhado na carne, formando a representação da mônada encarnada para a sua redenção. É o pentagrama humano YSW, né, que as vogais Yeshua, que é Jesus. Tudo isso é representado figurativamente pela estrela de 5 pontas, que é justamente o homem, a ponta de cima é a cabeça, e as 2 laterais, os braços, e as 2 inferiores, as pernas. Nós temos, pois, no número 5, aí 5 pães, um simbolismo perfeito da mônada divina mergulhada na carne, formando o homem. E aí Pastorino diz, né, que veremos mais adiante no capítulo chamado Pão da Vida, que Jesus na verdade explica tudo com detalhes, com pormenores. Essa multiplicação dos pães na verdade serviu de uma experiência prática para que os discípulos pudessem compreender mais tarde a explicação teórica. Olha que interessante, né? Sair da prática para a teoria. Então nos resta, como diz Pastorino, ainda ver os 2 peixinhos. O arcano 2 exprime aí no plano divino a segunda manifestação da divindade. No plano humano, significa a receptividade feminina. No plano da natureza, os planetas fecundados. Olha que interessante. Aí nós temos, pois, a lição superiormente dada para quem possa entendê-la, porque o intelecto diz que apenas possui para dar como alimento a multidão de células aí, né? O super-humano aí, o ser humano é vivificado pela divindade, a receptividade passiva total da mulher, que está pronta para acolher em si mesma a semente da verdade, fazendo com que ela frutifique em si. Então a individualidade diz que basta isso, nada mais é necessário para alimentar essa multidão, além de ser disposto a receber o ensino, estar receptivo ao ensino. Então, em vista de tudo estar preparado, ele ergue os olhos para o céu, eleva suas vibrações, parte o pão, separa o espírito da matéria e, agradecendo a ótima disposição de tudo, distribui a verdade para todos, cada grupo de células reunido em seu conjunto de órgãos, em grupos de 50 e 100. E todos comem e se fartam. Vem então a ordem de recolher os fragmentos que sobraram ali
E aí Pastorino vai dizer que isso aí simboliza as verdades que possam ser reveladas à grande massa profana para não se perderem. E ficam repletos 12 cestos, os 12 emissários. Nós já vimos lá no volume 2 que a significação do arcano 12, né, que é a esfera da ação. A ação do Messias, a redenção completa. Nós vimos lá nas páginas 66 e 67. Pois bem, então as verdades recolhidas nos 12 cestos servirão para o ensino dos que estão de fora e não podem ainda receber a verdade total. E aí é bom lembrar que ela fala dele, né? Muita coisa ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. João fala isso no capítulo 16, versículo 12. Pois bem, assim é que nós temos nos evangelhos, sob o véu da letra material, os cestos, os fragmentos da verdade que foram reveladas e que só puderam chegar até nós em fragmentos e sob formas de alegorias e metáforas, a fim de que a verdade não fosse desvirtuada por quem não compreende ainda a verdade. Então, os evangelistas anotam que estavam presentes a esse banquete sobre a relva verde, ou seja, na natureza virgem e fecunda há um tempo, 5.000 homens, olha os 5 aí, conservando a mesma representação simbólica supracitada. Pois bem, o 1000 aí dá a ideia de sem limite. 5.000, sem limite, né? Na realidade, refere-se isso à humanidade. 5 é o ser humano englobada, considerada aí em seu número limitado, em seu número ilimitado, 1000 aí, e milhares de criaturas representadas aí, cada um de seus corpos físicos, pelas células organizadas em órgãos, tal como a humanidade que está organizada em raças, nações, etnias, culturas. Então, é um capítulo importante, como vemos, do qual ainda muitos ensinamentos podem ser extraídos e que, obviamente, será bem mais compreendido depois de lida e estudada a lição intitulada O Pão da Vida, que a gente ainda vai vislumbrar mais adiante. Então, temos mais coisa, né, para poder estudar, mas é interessante, tem tanta coisa aí dentro que a gente não consegue abarcar. A nossa intelectualidade, nosso raciocínio ainda não consegue compreender, mas gradativamente a gente vai chegando, a gente vai se aproximando. Com fé em Deus, na semana que vem a gente dá prosseguimento. Boa semana, tchau, tchau, um grande abraço, fiquem bem.